Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer o nosso comentário bíblico sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos caminhando, para o final desse trimestre maravilhoso, onde nós estamos na lição de número 11, a realidade do novo milênio. Essa realidade, ela precisa e ela nos é, na verdade, repassada para que nós possamos, na verdade, nos compreendermos essa verdade bíblica e assim termos a nossa fundamentação, a nossa certificação, a nossa base, para que tudo isso a gente possa encontrar dentro dessa questão. Lembrando sempre que o livro de Apocalipse, ele tem sempre que ser estudado de forma não dogmática, Nós não podemos, na verdade, trazer alguns ditames para o estudo do bíblico do Apocalipse, mas olhar, na verdade, o livro como um todo, de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos entender essa manifestação teológica, a qual Cristo Jesus vai fazer o encerramento de nossa constância aqui. Então, a lição número 11, ela vai falar da realidade do novo milênio. O texto de áureo dessa lição se encontra no livro de Daniel. O texto áureo e o texto de referência vai estar em Daniel. O texto áureo, Daniel 7:14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino o único que não será destruído. A verdade aplicada. Viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Os tópicos que nós devemos, na verdade, alcançar de maneira bem sucinta é mostrar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo, entender o que será o período do novo milênio, e, por fim, destacar as principais características do novo milênio. Essas são as 3 finalidades que nós devemos alcançar, em média, aí no domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos convidar você, não falte a Escola Bíblica da sua igreja. A Escola Bíblica é um dos ensinos, é uma das centro de estudos teológicos de maior renome e de maior, na verdade, consistência, desde a sua fundação. O texto de referência, Daniel capítulo 2, verso de número 44. O texto de Daniel nos fala assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiçoará e consumará todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. É certo, é o sonho, é fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 7, verso 27. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, Aqui o texto bíblico está falando da visão de Daniel com relação à estátua a qual foi vista, e a interpretação dessa estátua, ela vem elencando, na verdade, os grandes reinos, daquela época, a qual agora ele vem como tipologia, na verdade, da dominação de Jesus sobre o mundo, sobre a humanidade e seus reinos que ainda possam estar existindo. Tempo de profunda e ampla transformação. O novo milênio será assim. Vai haver grandes transformações no mundo. E dentro dessas transformações, nós precisamos compreender como será. Mas para que, pastor, nós devemos compreender, Nós estaremos no novo milênio, Nós não estaremos no novo milênio? São perguntas, são dúvidas que elas se insurgem a todo instante, Na sala de aula sempre tem alguém com a mãozinha levantada, querendo saber desses pormenores. As pessoas querem saber, na verdade, para que possam não tão somente se posicionar, mas que possam ter o refrigério, e aqueles que estão hoje
anunciando o evangelho, descortinando, na verdade, as verdades bíblicas, eles precisam anunciar para que haja cada vez mais e mais o número dos cristãos sejam aumentados e que eles possam ser alcançados. Tribos, povos e nações, independente de sua raça, independente daquilo que ele possa estar assim vivenciando. É preciso anunciar a vinda do Senhor. Então o mundo viverá um tempo sem igual, de restauração. Então nós estamos diante de nós vemos dos 7 anos da tribulação e agora nós estamos entrando em um reino milenal com Cristo Jesus, aonde agora sim a restauração, a transformação, ela não vai ser um simulacro, ela não vai ser, na verdade, uma mentira, um engodo, não. Agora sim Cristo ele vai se apresentar e vai apresentar as transformações necessárias. As transformações, aqueles que foram arrebatados, quanto na igreja, né, da igreja de Cristo, eles agora tornarão, mas não nesse corpo, em um corpo glorificado, em um corpo, na verdade, transformado. Essa é uma das principais transformações que a igreja, na verdade, irá presenciar e agora, diante do povo na terra, ele irá implantar os seus 1000 anos. E uma das características interessantes, os 7 anos que nós estamos vivendo, que a terra viveu diante da tribulação, agora, aquele que reinou durante 7 anos, que é Satanás, né, ele será preso por 1000 anos. E essa prisão de Satanás, ela vai trazer a paz tão desejada sem as investidas, né, de Satanás sobre os seres humanos, né? Então, no capítulo 19 de Apocalipse, nós vimos esse juízo do anticristo e o falso profeta, né? Esses dois foram lançados vivos lá no juízo, foram lançados vivos no fogo ardente, no lago de fogo e enxofre. Então, no livro de Jó, nós vemos o diabo a rodear e passear pela terra, né? Jó 1,7, há um questionamento a ele, de onde vens? Eu venho de andar e rodear sobre a terra. Mas na segunda vinda de Cristo, ele será preso por 1000 anos. Ele não vai ficar mais, né, zanzando, como diz aí no Nordeste, sobre a terra não, né? Cutucando as pessoas. A partir de Jerusalém, será a parte onde Jesus, né, o Emanuel, Deus conosco, ele vai estabelecer ali o seu reino. Ele vai estabelecer ali o seu trono. E Jerusalém será também transformada. Então, assim, Jerusalém receberá o cumprimento das profecias que foram feitas a Abraão, que foram feitas a Davi. Essas profecias serão, na verdade, consumadas aqui no Apocalipse, quando Jesus Cristo ele virá com a igreja, virá com seus súditos, né, com seus confederados, e agora estabelecer o seu reino. Perceba uma coisa, né? Tem pessoas que falam assim, quem tem promessa de Deus não morre. As pessoas entendem que essa vida, né, se viver aqui na terra, é enquanto estamos aqui. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós que temos, na verdade, buscamos o reino de Cristo, nós somos eternos, porque nós passaremos dessa vida para uma vida eterna com Ele. E isso é o nosso gozo, a nossa satisfação em poder assim estar. Amém? Os povos da terra subirão a Jerusalém, de lá sairá a lei para os povos, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, a casa de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andarmos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 2, verso 3, nos está falando. Hoje os cristãos de todo o mundo viajam em Israel, pisam em Jerusalém, lembrando do passado bíblico, né? Lembrando daquilo que aconteceu, né? Lembrando olhando ao Monte Caveira, né? Ao Gólgota, onde Jesus foi crucificado, o túmulo, a pedra do túmulo. Mas aqui não, as pessoas subirão a Jerusalém para poder receber a palavra genuína. A palavra genuína que a igreja, na verdade, como enviada de Cristo, como emissária, como representante, né? Como embaixadores de Cristo na terra, tem assim anunciado a todos instantes. E agora o alarido da trombeta já tirou o seu povo da terra, os 7 anos já se passaram e agora Cristo Jesus está vindo pela segunda vinda para poder reinar, para poder, na verdade, juntar o seu povo. Jesus agora, ele é o rei universal. As pessoas, os noticiários, as redes, elas falam muito, na verdade, de uma moeda universal, né? De um governo universal. Esse prenúncio, na verdade,
ele vem querendo se aproveitar das pregações, dos anúncios, na verdade, cristão, para que o anticristo intente, na verdade, também de uma maneira de reino, e ele possa implantar ou tentar, na verdade, fazer o seu simulacro durante os 7 anos. Mas o rei universal, né? O reinado universal, esse verdadeiro, esse é de Cristo Jesus. Esse está em Jesus Cristo. E nós precisamos compreender e entender isso. Que no milênio Jesus governará sobre todo mundo. Há várias passagens bíblicas que mostram isso, né? A passagem que mais nos salta os olhos é a passagem de Daniel 2,31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Daniel 2,31. Deus mostrou o futuro do mundo sob os impérios gentílicos, identificados metaforicamente com os diversos materiais, ouro, prata, bronze, cobre, ferro e barro. Cada uma das suas características, porém, todos são passageiros, mas Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno, ele é a nossa eternidade. Nós somos eternos com ele, porque a palavra nos garante que se com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitaremos. Ok? A definição do milênio, ela é muito prática, ela é bem aplicada direta, né? Milênio, 1000, né? Então, são 1000 anos, né? Não há uma outra... não há por que forçar esse texto bíblico. No milênio, um período de 1000 anos, nós encontramos essa palavra, né? Ou esse entendimento de novo milênio. 6 vezes nós encontramos ela em Apocalipse, né? No capítulo 20, referendo-se, citando, na verdade, dando-se a entender essa condição. Então, assim, o derramamento desse modelo de reino, né? Derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Esse será um momento glorioso, onde Jesus ele vai estar na terra, reinando sem a presença de Satanás, sem o engodo de Satanás, né? Sem a acusação de Satanás, e agora ele vai derramar esse espírito, que quando não é a profecia de Joel. A profecia de Joel ela se inicia em Atos dos Apóstolos, e essa profecia se cumpre, na verdade, lá. O avivamento, na verdade, ele nasce ali, ele inicia-se, na verdade, no Pentecoste, e ele vem até o dia de hoje. Embora nós, em muitas igrejas, né, as pessoas tentam, na verdade, dia de Pentecostes, vamos fazer, né, o avivamento da igreja. Não, o avivamento da igreja ela já aconteceu em Atos dos Apóstolos. Nós estamos dentro de um período, porque essa percepção temporal do ser humano ela é muito lenta, é uma percepção muito distorcida. Perceba você que se você for tentar matar um mosquito, né, uma mosca, você não consegue acertar. É raro você, né, das 10 investidas que você dá, você consegue acertar uma. Mas por quê? Porque a derivação de tempo, a condição de tempo, a visão temporal de uma mosca ou de uma muriçoca, um inseto qualquer, ela é muitas das vezes maior do que a nossa condição humana. Então é como se nós estivéssemos em câmara lenta. Como se nós estivéssemos um delay de tempo imenso em relação a eles. Por isso que nós nunca conseguimos alcançá-lo. Aqui também no livro naquilo que nós chamamos de estudos bíblicos, nós devemos sempre considerar essa condição temporal. Jesus virá em um piscar e abrir de olhos. É uma condição temporal. O autor está querendo, na verdade, nos elencar, chamar a nossa atenção para um momento temporal, para algo que acontece em um tempo devido, em um abrir e piscar de olhos. Nós entendemos que Jesus ele pode muitas coisas assim o fazê-lo. Então a definição de milênio é 1000 anos, haverá essa condição de derramamento do Espírito Santo, e isso é magnífico. O tempo da manifestação do rei está dentro, na verdade, do novo milênio. O Senhor Jesus é a figura central do mundo, João 1:3. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio não é exceção, ele é o sol da justiça do novo milênio, e tudo gira a seu redor. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito, sobretudo, ao território de Israel. E também ele é filho de Davi, sendo assim herdeiro por direito ao trono e ao governo soberano, não só de Jerusalém, mas de todo o mundo. Porque lá em Gênesis ele é o criador do mundo, então ele é filho do dono e ele vem com essa pompa, ele vem, na verdade, com essa autoridade, com cedro, montado em cavalo branco, vestido de vestes brancas, né? E ele vem com todo o seu resplendor e glória.
E embora pareça que ele vem para uma batalha, para uma guerra, ele vem para reino, ele vem para reinar, ele vem para a justiça, ele vem como o Messias, né? Ele vem para isso. Então ele vem com essa condição de trazer a paz, de juntar os povos, né? De julgar as nações, né? De trazer, na verdade, aquilo que nós muitas das vezes buscamos, o que há indignação em muitas coisas, né? De crimes ou atitudes que são, na verdade, injustas, e nós muitas das vezes nos fazemos como ele, quando foi levado ao matadouro, como ovelha muda foi levado, então nós nos emudecemos, porque sabe uma coisa, queridos, que o cristão ele precisa muito saber, é calar a boca, é ficar de boca fechada muitas das vezes. Mas nós temos percebido que há muitos cristãos que eles são rápidos para falar, hábeis para falar, mas eles se esquecem que deveria ser, né, tardio para falar e longânimo para ouvir. Porque isso é mandamento bíblico, isso é um ensinamento de vida. Então, querido, o milênio é o tempo no qual Satanás será amarrado e lançado no abismo, e Jesus governará triunfante sobre toda a terra. Nas condições, nas reais condições, nas características que o novo milênio nos apresenta, o mundo viverá seu ápice em todas as áreas por ocasião do milênio. Mudanças vão acontecer de maneiras significativas, mudanças importantíssimas. Nós vamos notar isso. As bestas feras, a ferocidade dos animais, ela não haverá mais, será cessada. Então os animais que são embrutecidos, são feras, o leão, o urso, né? Ele não terá mais essa característica. A sociedade experimentará o benefício de fazer parte do reino de Deus, com justiça, com honra e glória, né? Não acontecerá mais injustiça. No novo milênio nós vamos notar que as armas serão transformadas, serão instrumentos, na verdade, da agricultura. Então, todo o gasto, né, com esse poderio, que hoje é investimento de grandes fortunas para poder ter defesa bélica, no novo milênio não. No novo milênio, essas armas elas não terão, na verdade, finalidade. Elas não terão motivos para que nós possamos ter arma. A política do desarmamento ou a política do armamento, né, ela não terá mais validade, porque o governo instaurado ele terá uma solução. E perceba, amados, que a solução ela já é de todo o tempo já dada, porque a instrução instrui a criança, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o ensinamento, educação, modelo, doutrina, obediência, esses modelos, eles são bíblicos, eles estão cravados, eles estão, na verdade, bem patentes na Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, nós notamos isso. Mas o homem, né, nós sabemos que o homem, o príncipe desse tempo, que reina ainda, que ainda está solto, né, ele cegou o entendimento dos homens para que não contemplasse a glória de Deus. A glória de Deus são esses ensinamentos. Então o homem constrói armas cada vez mais potentes, querendo se defender de armas mais potentes, e ele chegará a um ponto que essas armas, se disparadas, elas destruirão até a eles próprios. Percebam a loucura que é. Percebam a loucura que acontecerá. Perceba, na verdade, que quando Cristo está agora nesse novo milênio, instaurando esse reino, ele está vindo para um mundo totalmente devastado. Percebam, vocês não se esqueçam que nas lições passadas, nós vimos cair do céu um monte fumegante e acabar com um terço das águas e de todas as navegações do mundo. Nós vamos ver que vegetação, um terço das vegetações também foram afetadas. Os rios, as águas doces também foram comprometidas, um terço delas. O mundo está em caos. Muitas pessoas já são mortas, né? O mundo está em um estado, poderíamos dizer, de putrefação. Pelo volume de pessoas mortas, pelo secar do mar, né? Então o mundo está num caos, as pessoas estão meio que perturbadas, atônicas, sem saber o que fazer. Jesus ele vem consertando, ele vem dando ordens, né? Ele vem dando ordem àquilo que ele, lá no princípio, ele chamou a existência, ainda quando nem havia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda vinda de Cristo, no novo milênio, um dos títulos de Cristo, visto pelo profeta Isaías,
terá seu cumprimento no pleno novo milênio. É disso que nós estamos falando. Príncipe da paz, Isaías 9:6. Esta paz que excede todo o entendimento está disponível aos que servem a Cristo, que mesmo nas mais difíceis situações podem gozar da paz de Deus. Eu gozo da paz de Deus. Eu reconheço os meus pecados, eu sei que sou um pecador, mas eu gozo da paz de Deus, né? Eu gozo dos seus perdões, né? Da sua misericórdia a cada dia, né? Mas o meu empenho é para que você possa ouvir, entender, compreender, não haja agravo nos seus ouvidos, né? Não haja escama nos seus olhos, que você não possa contemplar as realidades que a Bíblia, na verdade, nos expõe a cada dia, né? Nesses pequenos nessas pequenas lives, nesse pequeno momento que nós estamos aqui juntos fazendo, não consigo, muitas das vezes ficamos perplexos porque não conseguimos entender, porque pessoas que ouvem, que detêm o conhecimento, tentam deturpar, se levantam, na verdade, contra a igreja, e percebam que a igreja ela foi um instrumento, né? Ela é um instrumento que restaura vidas, restaura famílias, quando, na verdade, pessoas hoje estão se entornando, estão, na verdade, se insurgindo contra a igreja, contra a família, trazendo novas ideologias e querendo implantar. Mas tudo isso, na verdade, é um encaminhar-se para o fim. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. No milênio, o conhecimento sobre Deus e a sua palavra revolucionará as ciências e saberes. Teorias como a evolução das espécies, que mostra o homem surgindo como a evolução natural do macaco, isso será descortinado. Serão abandonadas essas ideologias nefastas que destroem princípios e valores também, cairão por terra e a humanidade terá de novo, como um carro que perde a sua direção, um carro que perde o seu eixo de direção, ele voltará ao eixo, né? Como uma locomotiva, né? Como um trem que fica descarrilhado, o trem será novamente carrilhado e nós poderemos contemplar, na verdade, a glória de Deus, a glória do Altíssimo. O milênio, querido, é a demonstração. O milênio é a demonstração ao homem de que servir a Deus e andar segundo a sua palavra traz prosperidade, segurança e realização plena. Cabe ao cristão hoje tirar disto a lição sobre a relevância de perseverar em Cristo, pois há propósito de Deus para seu povo, além da vida na presente era ou no presente tempo. Dentro de tudo aquilo que nós temos assim anunciado e pregado, eu gostaria que nós entendêssemos algumas coisas. São várias ramificações de estudos teológicos que tentam explicar o Apocalipse. Dentro delas, nós vamos perceber que existem coisas que todas elas são concordantes, elas concordam. E nós precisamos compreender isso, para que nós não venhamos aqui falarmos de dispensarismo, falarmos de amilenismo, falarmos de preterismo e ficarmos, na verdade, em discussões que a própria palavra já se insurge, a própria palavra se levanta e diz que essas discussões tolas, elas não levam, na verdade, a nada e não edificam em nada, né? Então é bom que você conheça todas as correntes, mas embora que você conheça e que você até refute alguma dessas correntes, você precisa, eu e você, nós precisamos entender uma coisa, que no novo milênio, Jesus voltará. Essa é uma certeza. Isso é algo que está patente e todos nós concordamos. Todos nós entendemos isso. Jesus voltará. Haverá ressurreição dos mortos. Haverá ressurreição dos mortos. Todos concordam que Satanás e o falso profeta serão lançados, atirados, na verdade, no lago de fogo. Nós precisamos compreender essas verdades. Nós precisamos entender que isso é compreendido por todos, que assim defendem teses. Haverá também um novo céu e uma nova terra. Esses são os pontos balizares da vida do cristão, seja ele qualquer denominação, né? Seja ele qualquer comunidade, seja ele qualquer, na verdade, credo que você possa assim ter. Nós precisamos compreender e entender isso. Que quando Jesus vir, haverá um novo céu e uma nova terra.
Satanás e o falso profeta serão atirados no lago de fogo. Nós precisamos compreender e entender que os mortos serão ressuscitados. Nós precisamos entender que o nosso Jesus, aquele Jesus da cruz do Calvário, aquele que ao terceiro dia ressurgiu, ele voltará. Amém, amados? Fico aqui com esse breve comentário para que nós possamos compor aí as nossas obrigações enquanto cristãos. Eu sou o pastor Georgito. Nós servimos aqui na ADETAG de Águas Claras e eu quero convidar a você para frequentar uma igreja que seja genuinamente cristã, né? Cristocêntrica. O que é cristocêntrico? Que Cristo é o modelo, que olha para Cristo. Não tem um homem como figura, como representação. Não, é Cristo. Não há uma outra pessoa, um outro mediador. Não, é Cristo que é o centro do ensinamento, do propósito, daquilo que nós estamos assim reunidos. Nós assim entendemos que aqui estamos assim para fazê-lo. Você pode fazer uma doação de Pix, você pode fazer oferta, você pode visitar a nossa igreja. Os nossos cultos são nas terças-feiras, terça-feira profética. Nós temos quinta-feira o culto de doutrina. Aos sábados nós temos alguns eventos. Aí nós precisamos você precisa olhar a nossa agenda no Facebook, para que você possa, na verdade, estar frequentando um dos nossos eventos. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos o estudo bíblico, onde nós temos classes para varões, classe para senhoras, para senhoritas, nós temos classe para jovens e para adolescentes e crianças, no departamento infantil. Domingo à noite, nós temos nosso grande culto de louvor e adoração, que nós intitulamos muitas das vezes culto público, onde dentro de algum departamento as senhoras assumem a liderança, né? Vão conduzir ali a homilia do culto, e nós, não embora a quem esteja à frente, nosso propósito é adorar a Deus, é propagar o evangelho e poder, na verdade, converter vidas e almas. No domingo pela manhã também nós temos o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é um preparativo para que você possa confessar os seus pecados, entender a sua condição enquanto homem, deixar as coisas, se arrepender daquilo que você fez, receber o perdão de Deus, entrar no tempo da graça e encaminhar-se ao batismo nas águas. Porque o texto fala que todo aquele que crê será batizado. Quem não crê já está condenado. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe e que nós possamos estar mais e mais vezes juntos aqui nesta lição. Deus abençoe você, sua família, e eu agradeço o seu tempo. Fica na paz.